Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Manaim de Londrina. Eu sou o Danilo, mas você pode me chamar de Dan, e esse é mais um Pensamentos de Fé, programa que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, aqui mesmo no YouTube, a partir das 19h30. Bom, antes de mais nada, eu queria que você estivesse se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Nos siga também nas redes sociais, @IPBManaim no Facebook e no Instagram. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo e vamos para mais uma reflexão. Bom, no último vídeo eu trouxe algo a respeito do Evangelho. O porquê nós fomos chamados, o que é o Evangelho, o que são as boas novas, e que o Evangelho tem muito mais a ver com algo que foi feito por mim e por você do que com algo que nós temos que fazer. Mas nós fomos resgatados do quê? Que boas novas são essas? Que dificuldade nós estávamos passando? Por que nós temos que proclamar essas boas novas? Então, nós temos que entender que a nossa vida, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos seres relacionais. O próprio Deus é um ser relacional. Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que após a criação, quando Deus já tinha criado Adão, ele vinha até o jardim para conversar com Adão. Não porque Deus não sabia o que estava acontecendo, mas porque Deus ele tinha a intenção de se relacionar. E desde então ele já mostra isso para nós. Então quando Adão e Eva eles comeram do fruto, e começaram a ter dentro deles a raiz do pecado, nós fomos desconectados desse relacionamento. Nós traímos a confiança de Deus. Então, depois do Jardim do Éden, tudo o que restava para nós, se você ler as Escrituras do começo até o final, a nossa vida nos últimos dias era destinada a dor, sofrimento, catástrofes, e nós fomos libertos disso pelo sacrifício de Cristo. Então essas são as boas novas. Mas a nossa vida, quando nós não entendemos o que Deus tem para fazer através de nós, quando nós não entendemos o sacrifício de Cristo, nós não vamos entender que boas novas são essas. O ser humano, quando ele não está conectado com o Pai, ele está desconectado de si mesmo. Então, se você não está conectado com Deus, você não sabe qual é a sua verdade. E você deixa de agir com intencionalidade. Jesus foi uma pessoa que agia com intencionalidade. Então, o Evangelho está ligado com a propagação das boas novas. Mas essa propagação das boas novas se dá porque nós estávamos perdidos e debaixo do jugo do pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecou, todos nós pecamos, nós estávamos sujeitos a pandemias, desastres e tudo mais. Então, nós temos que entender o que mais Deus tem para falar. E quando eu digo o que mais Deus tem para falar, eu estou me referindo ao relacionamento que eu e você temos com o Pai. Obviamente, nós temos relacionamentos com pessoas. No nosso dia a dia, com as esferas que nós estamos conectados de alguma forma com alguém. Mas esses relacionamentos horizontais não são a base da nossa vida. Para nós estarmos cientes de qual é o nosso papel, do que nós temos que fazer, nós temos que focar e voltar a ter um relacionamento vertical com Deus. Onde você se coloca diante da presença do Pai, onde você abre as Escrituras, onde você está conectado com Deus. E assim, a gente vai deixar de viver uma inverdade. Por quê? Porque nós vamos ter direcionamento divino automático. Relacionamento é falar e ouvir, é uma relação de troca. E Deus ele está disposto a ter essa relação de troca conosco. Quando eu e você, nós formos para a eternidade, quando tudo isso aqui acabar, porque o nosso mundo é passageiro, as nossas dificuldades são passageiras, a pandemia é passageira, eu creio que vai passar, eu creio que dias melhores virão e nós temos que estar preparados. Mas quando tudo isso acabar, quando nós formos para a eternidade, lá não vai ter mais a posição e a figura de um líder, lá não vai precisar de um ministro de louvor, lá não vai precisar de alguém que inicie as orações, lá não vai precisar de alguém que te dê direcionamento, lá não vai precisar de pessoas que sejam pastores, lá não vai precisar de pregadores da palavra. A nossa vida vai ser única e exclusivamente voltada para adorar e se relacionar com o Pai. Você já parou para pensar nisso?
Então, como que nós vamos nos relacionar com Deus? Como que nós vamos passar a eternidade falando com o Pai, tendo contato com Ele, se quando nós estamos aqui, na nossa vida, nós estamos mais preocupados com o que nós temos que fazer, com o que nós temos que conquistar, e nós não estamos conectados mais com Ele. Todas essas preocupações são características do ser humano, mas não é a totalidade daquilo que Deus sonhou e daquilo que Deus criou para você. Nós temos que entender que tem algo a mais. Nós temos que entender que a partir da queda, nós estávamos desconectados do Pai. Nós não sabíamos a nossa verdade e nós estávamos destinados a dor e sofrimento. Mas Cristo, através do seu sacrifício, Ele conquistou a vida para nós. Ele nos trouxe de volta a esse relacionamento. Tanto é que a primeira pessoa que morreu apedrejada, Estevão, o primeiro cristão, depois que Cristo ressuscitou, que ele saiu para pregar o evangelho e apedrejaram ele viu os céus abertos e Jesus estava lá para recebê-lo. Então, a partir do momento que Cristo se sacrificou por nós, os céus se tornaram abertos de novo. Antes, nós estávamos desconectados. O Evangelho são as boas novas disso. Você tem que entender que antes o nosso jugo, o nosso destino era dor, sofrimento. Nós não teríamos vida eterna. E por intermédio de Cristo, por tudo que Ele conquistou na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos reconectou e nos reconciliou com o Pai. Isso não é pouca coisa. Então, quando eu me nego a estar na presença de Deus, quando eu me nego a viver uma vida na plenitude daquilo que Deus sonhou para mim, eu começo a viver a minha própria vontade. E a minha vontade, ela é enganosa, porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Só que Deus, Ele não te criou para ser um robô com ideias pré-determinadas. Ele quer que você busque esse relacionamento. E se você não está se sentindo inspirado, é porque algo está acontecendo de errado na sua vida. E você tem que começar a buscar a presença do Pai de novo. Então, o Evangelho é a propagação das boas novas. Mas essas boas novas tiveram um custo, porque nós estávamos destinados a algo muito pior. Então, quando nós acordarmos, a partir do momento que nós abrimos nosso olho, com a permissão de Deus, nós temos que entender que as pessoas que andam conosco de ônibus, que as pessoas que trabalham com a gente, estão precisando ser reconciliadas e ser reconectadas. Você não nasceu somente para viver uma vida mundana. Você nasceu para entender aquilo que Deus tem para você. A igreja está passando por um novo momento e nós entendemos, quando eu digo a liderança da igreja entendeu, que muito além das reformas estruturais, nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo. Nós temos que dobrar nossos joelhos no chão. Nós estamos vindo aqui aos domingos, das 7h30 às 8h30, para orar, porque nós precisamos de direção divina. Não é só ir trabalhando e fazendo as coisas. Não, é entender o que Deus tem para falar e fazer através de tudo o que nos cerca, de tudo que nos rodeia. Porque eu estou querendo ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor. Eu não quero só ser uma pessoa que faz as coisas em quantidade, eu não quero ser só uma pessoa que trabalha por algo, mas eu quero entender qual que é o propósito da minha vida. E se você ainda não entendeu qual que é o propósito da sua vida, se você ainda não entendeu por que Deus te criou, eu quero te convidar a tirar um tempo de oração, eu quero te convidar a tirar um tempo para refletir sobre isso. Pensa em tudo de mal que o pecado trouxe para nós, as dores, os sofrimentos, a pandemia, as desgraças. Tudo isso era nosso destino e nós estávamos imersos nisso. E quando Deus ele permitiu que Cristo viesse para o mundo, para morrer por nós, Ele queria nos reconciliar, nos reconectar, porque o plano de Deus é ter um relacionamento comigo e com você. Então, se você não está orando, se você não está buscando a presença de Deus, ou se você tem vivido uma vida onde seu coração não queima mais, se coloque diante de Deus, peça um direcionamento para o Pai e eu creio que Deus vai te resgatar e eu creio que Deus vai começar a falar algo no seu coração. E quando tudo isso acabar, você vai ter um papel no reino dos céus. Você não vai ser só mais um ouvinte, você vai ser um cumpridor da palavra, como eu já citei no último vídeo. Então que você possa guardar essas palavras no seu coração, que você possa buscar a presença do Pai e que você possa entender qual que é o seu propósito. Fiquem com Deus e até uma próxima.